falar para a gente qual é o melhor tipo de orçamento para uma empresa comercial. Boa. Legal. Quando a gente fala nos tipos de orçamento, aí a gente tem que voltar talvez lá atrás. Aí eu vou ter que contar uma história da evolução do orçamento, porque o orçamento começa a primeira empresa a fazer orçamento começa lá em 1919, mais ou menos. E aí eles fizeram um orçamento que foi um orçamento que a gente chama de orçamento empresarial, um orçamento estático em que você fazia o planejamento para o ano inteiro, fixava ali as metas de cada departamento e depois ficava só cobrando dos departamentos o seguinte, não atingiu e tal. Bom, mas já foi um grande sucesso, porque pensa comigo, quando nenhuma empresa conseguia ver além de 1 metro da frente do nariz, uma empresa, em 1919, fez um planejamento financeiro de 1 ano, determinando o resultado no final de 1 ano. E no final daquele ano, ela chegou bem próximo àquilo que ela tinha planejado, virou um grande sucesso. Por isso, o orçamento é um grande sucesso. Legal. Só que aí depois veio o orçamento rolo e o orçamento contínuo, que é o orçamento em que você fez 1 ano, 12 meses, executou janeiro, analisa janeiro, já prepara o janeiro do próximo ano e assim por diante. Então, o orçamento rolo e o contínuo aparece aí por volta de 1930, por aí. 1940, também as empresas começaram a ter o problema de que, como os gestores aprenderam que o orçamento travava os recursos do departamento, na hora de fazer o planejamento do orçamento, o que eles faziam? Metiam a famosa gordurinha no seu departamento. Tentava emplacar valores um pouco maior para garantir tranquilidade no próximo período. Então, quando chega em 1960, alguém vem e fala assim, opa, vamos parar com essa bagunça. Porque esse negócio de ficar inflacionando o orçamento para gerar meta fácil para o departamento e não olhando para a empresa como um todo, não resolve o nosso problema. Não resolve o nosso problema. E aí entra, em 1960, o orçamento base zero. No orçamento base zero, a premissa é esqueça o que você gastou ano passado. O que você gastou ano passado não é referência para a gente fazer o orçamento do próximo ano. Vamos repensar tudo. E aí cada departamento tem que apresentar os seus gastos categorizados por pacotes de decisão e categorizados do mais importante para o departamento ao menos importante. E aí a alocação do recurso ela é feita a partir de um teto de gasto para garantir o resultado. E aí, claro, vai ter alguns pacotes de decisão que vai ficar de fora a partir da análise e negociação de cada departamento. Então, aparece em 1960 uma ferramenta que é o orçamento base zero. Depois, em 1970, aparece o orçamento flexível, que é um orçamento que é feito para vários níveis de atividade. Você faz para a receita de 1 milhão, libera o orçamento. Se a receita chegar a 1,5 milhão, um segundo orçamento passa a vigorar, liberando mais verba para os demais departamentos. Então, é um orçamento que ele é flexível. À medida em que a atividade vai alavancando, o orçamento também vai se ajustando. Depois, em 1980, aparece aí o orçamento base zero, o orçamento baseado em atividade, que vem lá de Kaplan e Cooper, que desenvolveram o custeio baseado em atividade, e aí eles pegaram e migraram isso também. E esta é uma segunda forma de fazer a empresa repensar tudo que ela está gastando, porque cada departamento tem que repensar o que gasta, ou o que ele gasta em cada atividade do departamento. Então, foi uma outra forma de cortar a gordurinha. Depois, quando chega em 1990, aí sim aparece o que hoje talvez seja o orçamento mais top, né, o que é mais divulgado pelas médias e grandes empresas, que é o orçamento matricial. O orçamento matricial ele ganhou essa importância ultimamente pelo seu poder de controle e pelo seu poder é um controle que é feito cruzado. Se antes, nos orçamentos que nós tínhamos até então, o controle era feito principalmente da controladoria direto com o gestor do departamento, no custeio, no orçamento matricial, agora a gente tem uma terceira figura que é o gestor de pacote. E esse gestor de pacote, ele ajuda a controladoria tanto na fase de planejamento quanto na fase de controle. E a grande virtude do matricial, o grande boom do matricial veio pela primeira empresa a utilizar o matricial, que foi a Ambev. No primeiro ano que a Ambev implementou o orçamento matricial, ela conseguiu gerar uma economia de 152 milhões de reais em relação aos gastos
dos departamentos do ano anterior. Isso virou uma coqueluche, e aí é claro que esse orçamento matricial, na época, né, o que a Ambev fez foi simplesmente uma gestão matricial de despesa, e depois essa gestão matricial de despesa que se transformou efetivamente no que a gente chama de orçamento matricial. E aí, por fim, finalizando aí na virada do século, aparece o Beyond Budgeting. Já o Beyond Budgeting, ele vem exatamente por causa de críticas feitas a todas as metodologias de orçamento que existia até então. Porque eles começaram a criticar falando o seguinte: custa muito caro esse orçamento que existe, demanda muito controle, e a gente precisa ter uma forma de planejamento financeiro mais ágil. E aí aparece as principais, né? E aí isso aparece exatamente ali no momento da criação das grandes startups. As grandes startups já nascem no seu DNA praticando Beyond Budgeting. Ou seja, o orçamento já não é feito mais por departamento, o orçamento é feito por projetos. Para atender, ou seja, eu posso ter gente de vários departamentos trabalhando num projeto, mas o recurso não é do departamento, o recurso é do projeto. Então, aí é muito interessante que a gente tem exemplos de várias empresas que trabalham com vários tipos de orçamento, e a pergunta que eles mais fazem é o seguinte: qual é o melhor? Qual eu devo adotar na minha empresa? E aí, Miguel, eu gosto de falar o seguinte: nenhum deles é bom para sua empresa. Porque eu digo o seguinte: a gestão orçamentária, o processo orçamentário, ele é desenhado igual é feito paletó em alfaiate. É sob medida. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ir lá e tirar as medidas da empresa, ir lá entender qual a necessidade da empresa, o que ela precisa, a que nível ela tem de informação para gerar um bom orçamento. E aí eu vou pegar o que há de melhor em cada tipo de orçamento desse e montar uma gestão, um processo de controle financeiro, de planejamento financeiro, um processo orçamentário adequado à necessidade dessa empresa. Não é isso, Jair? Ô Ronaldo, a Ana Márcia, ela faz uma colocação, né? Uhum. Que é uma dor do microempresário. O problema é que a contabilidade cobra muito mais caro para fazer o contábil. E muitas vezes o empresário não tem condições de pagar. Mas o barato sai caro, né? Por falta de informação e às vezes de pagar um pouco mais ao contador, né? E esse contador tem que estar capacitado também, porque tem alguns que não sabem, né? Não estão preparados, não tem estrutura para isso, mas se você não tem essa informação, vai ser como se estivesse dirigindo no escuro, né? É muito complicado. Né? Então, às vezes é interessante, você tem que encarar como custo, não como investimento. Isso. Jair, fala lá, Jair. Tá, abre o microfone. Vou abrir. O que eu estava só complementando, Ronaldo, é que você falou tudo aí no final, né? É um alfaiate. Não dá para você imaginar, né? Não dá para você imaginar um orçamento que seja bom para todos os negócios. O orçamento vai ser em cima daquilo que você tem. Qual é a sua necessidade? Customizado. O matricial é fantástico. Algumas reclamações dele é porque você tem que ter, obviamente, 2 pessoas a aprovarem, né? Você tem que ter 2 áreas para a aprovação dele. E aí, se você tem conflito, você passa a ter alguma dificuldade. Mas você tem toda a razão, virou uma coqueluche e a Ambev aí matou a pau quando lançou. Perfeito, é isso mesmo. Agora, falando no que o Miguel falou, que a Ana perguntou, eu acho o seguinte, Miguel, é lógico, é uma questão legal. Toda empresa tem que ter contabilidade por uma questão legal, para atender a legislação. Não tem como. Então, legalmente, você tem que ter a contabilidade. Agora, por que não tirar o melhor proveito dela? Já que eu tenho que ter e sou obrigado a ter. Por que não tirar? Então, eu tenho que tentar utilizar essa minha contabilidade e tentar tirar dela a melhor informação possível. Agora, o meu contador, se eu for pedir um balanço mensalmente ou um balanço anualmente para poder guardar, ele vai me cobrar muito mais caro. Tudo bem. Então, simplesmente faça o seguinte: toda a informação que você mandar para que o seu contador registre e que efetivamente fique oficial da sua empresa, monte
um controle paralelo aonde a gente possa gerar, então, relatórios de gestão para análise gerencial a partir desse banco de dados que você também vai fazer paralelamente à contabilidade. Então, com a boa planilha, e aí eu estou falando para micro e pequenos, com a boa planilhinha de Excel, bem montadinha, com as informações sendo imputadas de acordo com a necessidade, tem sim condição da gente fazer uma boa análise, montar bons relatórios para tomar decisão. Então, lógico, se eu puder chegar no nível de ter uma contabilidade onde eu possa dela extrair as informações e fazer boas análises, legal. Agora, eu posso também fazer de forma gerencial. Também é possível.